Olá, esse vídeo tem o objetivo de trazer os principais achados de uma pesquisa que foi realizada em parceria com a FAPEMIG. Esse vídeo ele é parte do relatório final de atividades. Então esse projeto ele é intitulado Biologia de Sistemas de Trametes vilosa, integração de análises ômicas na compreensão do metabolismo da lignina e desenvolvimento de aplicações biotecnológicas. Esse projeto foi desenvolvido em parceria entre o Cefet-MG e a Universidade Federal de Minas Gerais. Foi desenvolvido por mim, Fernanda Badotti, Luiz Marcelo Tomé e pelo professor Aristóteles Góes Neto. Qual que é a principal problemática que a gente aborda aqui? Então, nós sabemos que atualmente existe uma preocupação muito grande com a emissão de combustíveis fósseis, com a poluição ambiental, com a poluição de rios, de solos, né? E isso é muito ocasionado pela principal fonte de energia que a gente utiliza hoje, a principal fonte de matéria-prima que a gente utiliza na atualidade, que são os combustíveis fósseis, né? Que é uma economia baseada nos derivados de petróleo. Então, existe uma série de desvantagens em utilizar o petróleo, né, como fonte de energia. E uma das alternativas mais promissoras, né, que tem se levantado atualmente é o uso de matérias-primas lignocelulósicas, né, que é nada mais, nada menos do que resíduos vegetais. Então, a ideia é utilizar esses resíduos vegetais como fonte, né, de açúcares para a produção de uma série de compostos a partir de fermentação por micro-organismos. E dentre esses compostos a gente tem vários, né, de química verde e muito se fala na produção de biocombustíveis a partir desses materiais lignocelulósicos. Então, tem muitas vantagens em utilizar esses materiais lignocelulósicos. Primeiro que eles são abundantes, são renováveis, baixo custo, né? E eles estariam, então, a ideia, né, é utilizá-los dentro de um conceito chamado de economia circular ou biorefinaria, que significa utilizar todas as porções dessa biomassa para produzir compostos e deixar com que nada sobre, né, nesse conceito de biorefinaria aí. Então, isso seria uma alternativa, né, aos combustíveis fósseis, tanto em termos de custo, como também de sustentabilidade. Qual que é o entrave, né, para que isso aconteça de uma forma mais difundida? É a complexidade que a gente encontra nessa biomassa lignocelulósica e também a complexidade que a gente encontra no micro-organismo, né, que vem sendo estudado e que é considerado o mais promissor para fazer essa quebra, né, essa despolimerização que a gente chama dessa biomassa lignocelulósica, que é um fungo, né? Especificamente a gente estudou aqui um chamado Trametes vilosa, né, dessa espécie Trametes vilosa. Então, falando primeiro da biomassa lignocelulósica, a gente está falando aí de parede vegetal, né, celular, de parede celular vegetal, e essa parede celular, né, dos vegetais, ela é constituída basicamente de 3 polímeros, a hemicelulose, a lignina e a celulose. Esses 3 polímeros, eles estão unidos por meio de ligações químicas muito rígidas, muito fortes, né, a gente consegue perceber muito isso quando a gente encosta num caule de árvore, né, a gente vê que é um material muito duro. E para conseguir romper essas ligações é preciso ou processos muito fortes, né, usando reagentes químicos ou calor muito alto, né, o que também não é muito viável do ponto de vista industrial. O que tem se considerado, né, o que se considera a alternativa mais promissora é o uso de micro-organismos que conseguem degradar esses componentes, né, porque produzem enzimas muito poderosas, né, que atuam nesses constituintes aí e conseguem então reduzir moléculas complexas em outras menores que servem como nutriente, né, que servem como substrato para vários processos fermentativos. Então, nesse slide eu coloquei só assim para ilustrar um pouquinho, né, dessa complexidade. São as várias vias metabólicas, né, as várias enzimas e intermediários aí que são utilizados, né, para degradação desse material vegetal, né? Então a gente tem processos aqui
nessa parte esquerda, que são processos enzimáticos, né, que utilizam então enzimas como fenol-oxidases, M-peroxidases, enzimas acessórias. A gente tem vários intermediários aqui, né, para que esse processo todo funcione. E tem também outros processos que são chamados de não enzimáticos para que essa degradação aconteça. Então, é realmente uma complexidade muito alta, né? Esse fungo que a gente escolheu estudar aqui, ele é um fungo já bem conhecido do nosso grupo de pesquisa. A gente já sabe que ele tem uma capacidade grande de produzir enzimas e atuar na biomassa vegetal, né? Então, a gente fez vários estudos utilizando metodologias de ensaios bioquímicos em laboratório e tivemos, né, resultados muito bons. Então, quando a gente cultiva ele em laboratório, ele tem esse aspecto que a gente está vendo aqui, né? Um micélio branquinho, e na natureza ele se encontra como esse fungo, né? Na forma Basidium miceto, que a gente chama, né? Que é um corpo de frutificação. A gente vê bastante esse tipo de fungo aí na natureza, tá? Então, o que acontece, né? Quando a gente faz alguns ensaios de produção de enzimas ou de componentes que os micro-organismos produzem, a gente percebe que, justamente pelo fato deles serem micro-organismos, né, eles produzem essas substâncias em quantidades muito pequenas. E quando a gente quer trazer isso para um ambiente industrial e produzir em quantidade maior, a gente tem que estudar a regulação dessas vias e como esse funcionamento acontece, né, num nível molecular. Então, aí a gente entra nesse tópico aqui, que é a biologia, é o dogma central da biologia, né? Então, toda célula ela funciona dessa forma, que seria o material genético, toda a informação, né, necessária para que a codificação de proteínas e moléculas, né, funcionais na célula aconteça. Então, essa informação está armazenada no DNA. Esse DNA ele vai ser transcrito para um RNA e o RNA é exportado, né, do núcleo da célula para o citoplasma, e aqui é onde ele é traduzido, né, onde ele vai se tornar uma proteína. Só que para isso aqui acontecer tem uma série de regulações e fatores, né? Da mesma forma como a gente tem fatores externos que atuam também, né, na nossa saúde, né? Então, também isso acontece com os micro-organismos. Então, para a gente conseguir, né, entender direitinho como é que isso acontece, para poder lá na frente propor, né, processos práticos de produção em longa escala, né, a gente tem que estudar esses processos moleculares aqui em detalhe. Então, as ciências ômicas, né, são as metodologias, né, que conseguem estudar os micro-organismos nesse nível de detalhamento, é chamada, né, tem um outro nome para essa ciência chamada biologia de sistemas, né? Então, a ideia é integrar todas essas informações aí para conseguir compreender em detalhes como que um organismo funciona. Então, nesse trabalho a gente estudou a genômica e a transcriptômica e também a proteômica, que ainda não está finalizada, mas já finalizamos a parte de DNA e RNA. Então, o que a gente fez? A gente extraiu o DNA do nosso fungo, né? Conseguimos fazer o sequenciamento desse genoma, que consiste em conhecer toda a sequência de bases nucleotídicas que compõem, né, esse material genético. Então, basicamente, o que a gente fez foi isso aqui, né? Extrair o DNA, obter essas moléculas de DNA, depois ela é fragmentada, porque é um volume muito grande de informação. Aí ela é sequenciada em pedacinhos, né? E depois desses pedacinhos, como se fosse um quebra-cabeça, ele volta a ser montado, né? Ordenado. E aí a gente tem a sequência completa, voltando lá, né, ao material genético original que estava dentro da célula. Então, isso é estudar no nível do genoma, né, do DNA. Existem muitas plataformas de sequenciamento, a gente utilizou nesse trabalho duas, né, uma que faz o sequenciamento de fragmentos longos e outra de fragmentos curtos, né, e depois que a gente obtém esses fragmentos, eles são combinados, né? A gente volta a combinar e montar esse genoma utilizando ferramentas de bioinformática, né? Então, boa parte dessas análises aqui ela é computacional. Então, esse primeiro conjunto de análises que a gente fez resultou na publicação de um artigo, né? E a gente conseguiu, através de um genoma de boa qualidade, observar, né, que esse fungo tem um alto potencial
para a quebra da lignocelulose, porque detectamos muitas enzimas ali que têm função, né, de degradar esse material genético, de degradar esse material, essa biomassa vegetal, esse material lignocelulósico. Mas aí, voltando lá no dogma central da biologia, quando a gente faz o sequenciamento do genoma de um organismo, a gente consegue saber o potencial dele para codificar uma determinada informação. Mas isso não significa que essa informação de fato vai ser codificada, porque para isso acontecer tem que existir uma série de sinalizações, né, externas, né, e outros fatores internos também da célula que vão fazer com que essa informação seja transcrita, né? E aí a gente vai ter um RNA que mais tarde é exportado da célula, como eu falei, e aí sim, né, é promissor para virar uma proteína ativa, né, funcional. Então, o que a gente fez na nossa segunda etapa do trabalho foi utilizar uma série de cultivos, né, que a gente já determinou a partir dos resultados da genômica, e observamos dentro desses Erlenmeyers, né, que foi o equipamento ali que a gente utilizou, a vidraria que a gente utilizou, né, então num experimento real, né, a produção desses transcritos de RNA, ou seja, o fungo de fato está produzindo, né. E aí resultou nesse segundo artigo publicado aqui, a gente confirmou boa parte daqueles resultados que a gente tinha do DNA com o RNA, então, né, foi muito promissor, muito bom. E então as conclusões que a gente tirou, né, a partir dessas duas ciências, né, que a gente usou, dessas duas ômicas, né, a estratégia da genômica e da transcriptoma, é que o fungo ele é capaz de atuar em todos os constituintes da biomassa vegetal, né, porque o que acontece com muitos fungos é que eventualmente eles atuam na celulose, ou só na lignina, ou só na hemicelulose, mas esse fungo não. Né, ele consegue atuar em todos esses constituintes simultaneamente, algo que é um diferencial, né, bem importante. Então, isso significa que ele tem um potencial para ser usado nessas biorefinarias que utilizariam, né, um substrato vegetal como fonte como matéria-prima, e também na biorremediação de componentes poluentes, né, de poluentes orgânicos, que também é uma outra aplicação biotecnológica muito interessante, muito importante. E isso a gente afirma aqui porque a gente também encontrou muitas enzimas envolvidas, né, na degradação desses componentes aí no genoma e no transcriptoma do fungo. E aí, atualmente, a gente está estudando, né, em maiores detalhes essas proteínas que a gente também isolou nos meios de cultura, que nós já sabemos que o fungo é capaz de produzir, né? Então, a gente quer ver agora a estrutura delas em detalhe, como elas funcionam, para eventualmente transformar isso num processo em bioreator e escalonar, produzir em grande quantidade. Então, esses foram os principais achados do nosso trabalho. Agradeço a atenção. Boa tarde.